Sabe aquela história? Algumas pessoas viram à noite e no dia seguinte estão bem, enquanto outras, se dormem um pouquinho mal, parece que o mundo acabou. A gente sempre se pergunta por que isso acontece. E a resposta, olha, não é só sobre força de vontade, não. Ela está escondida numa interação super fascinante entre os nossos genes, as células do cérebro e o ambiente ao nosso redor. Para a gente entender esse mistério, vamos montar um quebra-cabeça de 5 peças. Primeiro, os sistemas que controlam o sono. Depois, as células que o estabilizam. Aí a gente vai ver como um tal de gene do relógio muda o jogo todo, como ele reage ao ambiente e, no final, o que tudo isso significa para uma boa noite de descanso. Vamos lá? Então, para começar, é preciso entender uma coisa. O nosso sono não é um simples botão de liga e desliga. Na verdade, ele é governado por duas forças bem poderosas que estão o tempo todo numa espécie de cabo de guerra. E é justamente na forma como essas duas forças interagem, de um jeito diferente em cada pessoa, que a gente começa a encontrar as respostas. De um lado, a gente tem o famoso ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico mestre. É ele que avisa quando é hora de ficar com sono à noite e quando é para despertar de manhã. Do outro lado, tem a homeostase do sono. Pensa nela como um medidor de pressão. Quanto mais tempo acordado, mais essa pressão aumenta, criando aquela vontade quase irresistível de dormir. São essas duas forças trabalhando juntas que regulam quando e com que profundidade a gente dorme. Ok, agora vamos dar um zoom. Vamos mergulhar no nível celular. O que exatamente está por trás daquela tal pressão de sono que vai se acumulando ao longo do dia? Bom, apresento a adenosina. É ela a grande responsável. Conforme o dia passa e a gente fica acordado, os níveis de adenosina no cérebro vão subindo, e sinalizando que, olha, tá na hora de descansar. É exatamente por isso que uma xícara de café, que basicamente bloqueia os receptores de adenosina, ajuda a gente a ficar alerta. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A adenosina pode até ser a estrela do show, mas ela tem um coadjuvante fundamental que a ciência só começou a entender de verdade bem recentemente. Essa é a micróglia. Por muito tempo a gente via essas células só como as faxineiras do cérebro, mas agora a gente sabe que elas têm um papel super ativo na estabilização do nosso sono. Elas sentem o aumento da adenosina e ajudam a manter o equilíbrio entre sono e vigília. São como guardiões da nossa homeostase do sono. E olha, isso não é só teoria. Usando microscópios superpotentes, os cientistas conseguiram literalmente assistir a essas células, a micróglia, em ação no cérebro de camundongos. Eles viram em tempo real como elas reagem para manter o equilíbrio do sono. É a prova visual de que elas são, de fato, as guardiãs do nosso descanso. Certo. Então já vimos o sistema de pressão e os estabilizadores celulares. Mas tem mais uma camada nessa história toda. E essa está escrita lá no nosso DNA. Vamos falar de genes. Este aqui é o PER3. Ele é um dos chamados genes do relógio. É uma peça fundamental na engrenagem que comanda o nosso ritmo circadiano de 24 horas, influenciando quando a gente se sente com sono ou cheiro de energia. E aqui está o pulo do gato. Nem todo mundo tem a mesma versão do gene PR3. Existem variações, sabe? E essas pequenas diferenças no nosso código genético podem levar a grandes diferenças em como a gente responde à falta de sono. Basicamente, existem duas versões principais desse gene. Uma que a gente pode chamar de curta, a PER344, e uma longa, a PER355. É essa pequena diferença no comprimento que vai se tornar a grande protagonista da nossa história. Tá, e o que acontece quando a gente coloca essas diferentes versões genéticas à prova no mundo real? É aqui que a interação entre a nossa biologia e o nosso comportamento fica super clara. Um estudo com mulheres revelou algo simplesmente fascinante. Aquelas que tinham a versão curta do gene, a PR34/4, sentiam o impacto de uma noite mal dormida de forma muito mais intensa. Quando dormiam menos de 6 horas, os níveis de ansiedade e mau humor delas disparavam, muito mais do que nas mulheres com a versão longa. É como se a falta de sono apertasse um botão de estresse que as outras não tinham. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda. Um estudo diferente, feito durante os lockdowns da pandemia, analisou pessoas com a versão mais longa do gene, a PR355. E olha que curioso. Sob o estresse de um ambiente totalmente alterado, com menos atividade e mais tempo de tela, foram elas que mostraram um ritmo de sono e atividade mais bagunçado, mais fragmentado.
E isso ilustra o ponto central de forma brilhante. Ter um gene ou outro não é uma sentença. A vulnerabilidade de cada pessoa depende, na verdade, da dança entre a sua predisposição genética e o desafio específico que ela enfrenta, seja a falta de sono crônica ou uma mudança drástica no estilo de vida. E então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Como esse conhecimento sobre genes e células do cérebro se aplica na nossa vida, no dia a dia? A grande lição é a seguinte: o nosso sono é uma dança complexa. Tem o ritmo do relógio e a pressão do cansaço, tudo estabilizado pelas células do cérebro. Os nossos genes, como o PER3, definem alguns passos dessa dança, mas o ambiente e as nossas escolhas, eles são o palco. A gente não pode mudar a música que está no nosso DNA, mas a gente pode sim aprender a dançar melhor com ela, adaptando nossos hábitos para fortalecer nossa própria biologia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Conforme a ciência avança, será que estamos caminhando para uma era de medicina do sono totalmente personalizada? Imaginar um futuro em que conhecer o próprio perfil genético ajuda a criar a rotina de sono perfeita, isso já não parece mais ficção científica. É o próximo horizonte na busca por um descanso cada vez melhor.